Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar ao superfaturamento e à superprodução com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Thiago. E eu sou o professor Armindo. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito amado e interessante para a nossa audiência, né? E para todos nós. Nós vamos falar sobre própolis. Olha bem, que tema Toda top, vez que a gente fala de própolis, a turma fica louca, professor. O pessoal adora falar de própolis. E eu vou começar assim, professor. Para quem já é assinante dos nossos canais, das nossas redes sociais, já sabe. Mas quem está começando agora, quer saber. E quem já sabe também, vamos relembrar. O que é própolis? Jandi, Thiago, que alegria a gente estar aqui com vocês aqui com um tema tão sensacional, né? Que realmente é como vocês falaram. Quando fala de própolis, bomba, né? O assunto é própolis. Lota de gente procurando, buscando, querendo saber. E realmente é um assunto que ele é inesgotável. Você tem um produto dentro da cadeia da apicultura que o pessoal estuda e que jamais eles vão esgotar estudo sobre ele, chama própolis. E a gente vai entender porque hoje que a gente vai ter um tema bacana aí falando sobre isso. Própolis nada mais nada menos ele é do que resina que vem de uma planta ou de plantas, aonde a abelha ela pega aquela resina, ela adiciona um pouquinho de pólen, adiciona um pouquinho de cera para poder dar liga e a partir daquilo ali ela coloca na colmeia para poder vedar todas as frestas da colmeia. O termo própolis, ele é uma palavra grega. Pró significa o quê? Defesa. E polis a cidade. Então, própolis, defesa da cidade. Gente. Então, esse termo que foi inclusive dado pelos gregos, quem deu o nome a própolis foram os gregos, vem exatamente dessa ideia, ou seja, a abelha utiliza aquele produto para poder fazer a defesa da cidade dela. Da colmeia. Da colmeia, exatamente. Ou seja, a cidade dela é a colmeia, então ela faz a defesa da colmeia. E a própolis vem com esse objetivo, de fazer essa defesa da colmeia. Então, é da resina da planta. A resina ela pode estar vindo da raiz, ela pode estar vindo do tronco, ela pode estar vindo da folha, ela pode estar vindo do broto, ela está vindo de algum ponto da planta que a abelha está extraindo aquela resina, adiciona um pouquinho de pólen, adiciona um pouquinho de cera para poder dar liga e armazena na colmeia para poder vedar aquelas frestas. A própolis é totalmente vegetal, não tem nenhum elemento da abelha, uma saliva, alguma coisa assim? Nenhum elemento da abelha. Ela é vegetal, então? Totalmente vegetal. Que bacana. Para não dizer que é totalmente vegetal, 100% vegetal, tem a parte da cera que ela tem que colocar para dar liga, que vem da glândula dela cerígena. É verdade. Então a gente pode dizer que você tem ali tem um 0,1%, 0,2%, que é da própria cera da abelha que vem da glândula cerígena dela. Mas o restante, que é a resina em si da planta, que responde por 98% da composição, né? 1,5% a 1,8% que responde pelo pólen, e 0,2% que responde ali pela cera, então você pode dizer que o grosso dela realmente é da planta mesmo. Mas né? esse conjunto da mistura é que faz a mágica. É que faz a mágica. Eu vou soltar uma pergunta aqui que a gente Mas não o que faz o diferencial é a resina vindo cada uma de uma origem vegetal que a abelha visita. Né? Vou falar sobre isso. Não vai ser tratado hoje, mas olha só o que aqui me veio. A gente já sabe que existe mel artificial, né? E já descobriram a fórmula da mágica da própolis para ter própolis artificial? O homem consegue fazer algo semelhante? Bom, para começar, o termo mel artificial, esse eu não vou compactuar nunca com esse nome. Porque não existe mel artificial, existe mel falsificado. Existe produto de bandido. Vamos... Produto mel artificial, igual o mel de máquina que eles estão querendo empurrar aí, eles estão querendo construir uma ideia de que isso seria um produto íntegro e um produto justo, e não é. Porque o mel, para ele ser mel, ele tem que vir da flor mesmo. Isso. Ou tem que vir de uma condição extrafloral que também é do tronco ou da folha, né? Então o mel não tem jeito não, gente. O mel, mel é falsificado ou é mel natural. Não tem jeito, né, Thiago? O mel tem que ter esses dois agentes, né? A planta e a abelha. Não tem jeito. O mel tem que ter. O mel é um alimento único que o homem não consegue fazer nada semelhante. Jamais. Não consegue. E a própolis, será que o homem consegue? Também esse que não consegue mesmo. Por quê? Porque o conjunto da própolis, ele depende da origem botânica que a abelha visitou. A própolis carrega os fitoprincípios da planta que a abelha visitou. Então a gente pega, por exemplo, aí os vários tipos de própolis que tem no mundo e principalmente no Brasil. Você tem aí os grupos de própolis, cada um vindo de uma origem botânica, carregando fitoprincípios específicos daquela planta. Só nisso aí você já aumenta, você já amplia
o grau de atividade biológica de cada tipo de própolis para diferentes ações dentro de cada organismo vivo, né? Nossa. E não só organismos vivos, mas até organismos vegetais, que você pega, por exemplo, tipos de própolis que estão sendo usados hoje, por exemplo, como tratamento biológico no lugar de vários tipos, por exemplo, de defensivo agrícola. Eu li sobre isso. Ao invés de se usar defensivo agrícola, se usa própolis no lugar para poder combater uma determinada patologia que antes era usada com o quê? Era usada com emprego de veneno, né? Com emprego de defensivo. Ainda falando um pouco sobre a própolis em si, assim, na colmeia. A gente quem tá no podcast lá no Spotify é difícil de não tem imagem, né? É mais difícil de imaginar, mas o professor consegue explicar mais ou menos o que é a própolis dentro da colmeia? A pessoa que está começando a apicultura, está abrindo uma colmeia, o que é a própolis lá dentro, professor? Quando a pessoa abrir uma colmeia, para ela poder identificar a própolis lá dentro, é fácil dela identificar. Ela nunca abriu uma colmeia na vida. Uhum. Na hora que ela tem ali, que ela chegou na colmeia de abelha, que ela tentar levantar com a mão a tampa, ela não consegue levantar. A tampa não é parafusada, nem é pregada. Você não bate um prego para poder fixar a tampa. Mas é dura. Então, por que ela está pregada? Porque ali tem própolis entre a borda do ninho ou da melgueira e a tampa. Eu pensava que era cera. Pois é. Eu achava que a gente acha que é cera. Assim, quem já acompanha a nossa equipe há muito tempo pode pensar que a Jandileide veio de uma apicultura muito distante, muitos anos, né? Não, é recente. A primeira vez que a gente foi para apiário, que levantou a tampa e eu vi aquele tanto de coisa escura, eu pensei, meu Deus, como que eu vou lavar isso? Olha bem. Tudo preto, que né? sujeira é essa? Como é que vai ter o mel aqui? E assim, porque eu comecei, o Pedro, ele fez o curso, ele estudou direitinho, mas aí assim, eu comecei vamos fazer. Vamos fazer, tem que fazer, e a gente foi. Eu não fiz o curso antes. Aí, quando abriu a caixa, que eu vi que ele levantou o quadro, aquele quadro lindo, mas cheio de coisa preta, assim. Aquela borra preta ali, me deu um desespero. Eu falei, como que limpa isso? Não dá. E como que essa sujeira fica aqui perto do mel, contaminando o mel, é ou não é? E aí, professor, é sujo mesmo? Rapaz, gente, a coisa mais limpa que tem. O produto mais limpo que existe na natureza é a própolis. Ou seja, a falta de conhecimento leva a gente a cometer muitos erros. Você imaginar toda aquela resina que a abelha ela busca na planta, que ela agrega, que ela transforma naquele produto que é quase um cimento, né? Verdade. E que ela veda ali, como é que ela cola tudo na colmeia. Parece uma massa plástica. Parece uma massa plástica. Sabe aquela massa plástica que a gente compra em material de construção? Isso. Você mistura aquela químicazinha, aquela pasta e faz aquela coisa. Vira uma pastinha e quando ela dura, parece um plástico seco, uma coisa dura, que chega quebra para poder. Mesma coisa a própolis. A própolis tem um momento que ela está mais leve, flexível, quando ela é nova. Exatamente. E ela vai envelhecendo e ficando dura e rígida. Igual uma massa plástica. E aquilo ali não dá bactéria. Até porque a gente vê muito, até um novo produto que tá no mercado aí, o ar da colmeia. Então a abelha, ela usa a própolis, que é uma substância ali muito pura, muito limpa, para vedar e manter a pureza da colmeia. Fala um pouquinho pra gente, o que é essa pureza dentro da colmeia? Como é que a pureza dentro da colmeia é exatamente isso que a gente colocou. Quando a abelha ela deposita tudo com própolis, e ela não coloca própolis, não é só nas frestas, ela também inverniza a madeira, é onde vem a ideia da colmeia suja, que não tem nada de sujo. Agora eu amo ver própolis agora. Aquela própolis, ela solta um cheiro dentro da colmeia. Então você tem aquele cheiro de própolis, de mel, de cera. Aquele cheiro de colmeia, né? Aquele cheiro de abelha. Que a gente sente o cheiro quando levanta a tampa da colmeia, né? Então aquele cheiro que é carregado de essências da própolis, são essências da própolis que são voláteis. E aquelas essências da própolis que são voláteis, você respirando aquele ar com aquela essência ela também gera atividade biológica no organismo. Mas é um gás, professor, que está soltando ali, é um aroma que está soltando e ele vai ter atividade biológica? Normal. É só você imaginar, se você respira, por exemplo, um gás de um botijão de gás. Não é um cheiro que é ruim? Se você cheira muito tempo, não chega a dar até vertigem? Né? Você imaginar, por exemplo, colas alucinógenas. Nossa. Né? O pessoal que infelizmente aí tem problema aí do vício com a cola, né? Aquele cheiro alucinógeno da cola. A própolis, graças a Deus, não é alucinógena. Mas aquele aroma dela, que é muito rico em terpenoides, aqueles aromas.
Quase uma nebulização, então. Sim. O terpenoide ele é riquíssimo, ele é um antioxidante poderoso, ele tem uma atividade ali, por exemplo, contra células doentes, né? Atividade citotóxica contra células doentes, atividade bacteriana, né? Então você tem ali um produto, e olha que nós estamos falando de um aerosol. Então você colocar ali uma mangueira que sai da colmeia, você respirar o ar da colmeia. Ah, não, professor, isso é papo de monge. Não é não, gente, isso é papo de quem faz pesquisa. Tem terapias. Isso é estudado hoje pelas maiores universidades do mundo. Tem terapias já indicando Tem terapias indicando isso. Então, quando a gente pega esse cheiro que vem da colmeia, ele é carregado da própolis, né? E isso ali é benéfico demais. Agora você está cheirando. E se você beber o extrato da própolis vindo daquela própolis lá de dentro da colmeia? Mas antes de falar da própolis como alimento, ainda como aquele elemento de proteção da colmeia. Ela tem aquela parte física, que ela protege, ela tampa os buracos, tampa qualquer tipo de acesso de predador, de qualquer outro ser na colmeia, até ser microscópico. Então ela tampa, tem a parte física e tem a parte biológica ou química também, né? Sim. Então, a própolis ela é um composto químico e biológico. E é interessante porque ela não é um composto nutritivo. Não é nutracêutico. A própolis não tem proteína. A própolis não tem vitamina. A própolis não tem sais minerais. A própolis não tem carboidrato. Nossa, eu tô aprendendo sobre a própolis hoje. Ela não tem nutrientes que vão compor a parte de nutrição do organismo. A própolis não é para isso. A própolis são compostos químicos e biológicos. Então a gente está falando de substâncias químicas e biológicas que estão presentes na própolis. E numa quantidade muito alta. Nós não estamos falando de 2, 3 compostos químicos. Própolis, por exemplo, que são tiradas do Brasil, os 13 grupos conhecidos do Brasil, você encontra mais de 300, 400 substâncias diferentes em cada composição de própolis vindo de uma planta distinta. 300, 400 substâncias químicas. Você imagina? Essa seria a minha próxima dúvida, porque assim, você já falou que a própolis ela é uma resina que vem de várias partes da planta, né? E assim, tem catalogado no Brasil que a gente tem essa... Mas antes de entrar na parte da botânica, deixa eu fechar essa questão aqui da colmeia. Tiago tá muito curioso hoje, hein? Eu quero esgotar esse ponto da colmeia. O tema ele é muito rico mesmo. E vamos lá. O professor já falou sobre essa questão da limpeza e já fez uma comparação com panela de pressão, com centro cirúrgico. Sim, a panela de arroz. Como é que é? A panela de arroz. Você imagina uma panela de arroz que você acabou de tirar do cozimento. Ferveu você lá? Agora, ferveu e tal, cozinhou o arroz. Terminei, desliguei o fogão. Quando você abre a tampa do arroz, solta aquele aroma gostoso do arroz, tudo. O arroz acabou de cozer. Quantas bactérias tem ali por centímetro cúbico? Centímetro cúbico. Imagina um cubo de 1 centímetro. Centímetro, assim. Pouquíssimo. 1 centímetro nas 3 dimensões. Pouquíssimo. Você tem ali uma contagem numa panela de arroz que acabou de sair do cozimento, você encontra uma quantidade de até 15 bactérias. Isso é muito pouco. Nada. Isso é nada. Não sei. Vamos lá. Isso é nada. Nada. Nossa língua tem muito mais bactéria que isso agora. Não sei. Em condições normais no ambiente... No meu dedo aqui tem muito... Tem bilhões de bactérias. Bilhões de bactérias. Se você fizer uma contagem em condições normais no ambiente... Você encontra um número situado entre 10 bilhões e 1 trilhão de bactérias em 1 centímetro cúbico. Quando você leva aquele arroz no cozimento, o que aconteceu com aquelas bactérias? Elas morreram. Ou seja, aquele calor do cozimento matou. Mas ainda sobraram ali 15 bactérias ultra resistentes. Ultra resistentes. 15 bactérias por centímetro cúbico é nada. É um alimento esterilizado, você pode consumir normal, que você não vai ter nenhum tipo de infecção advindo daquilo ali. A contagem dentro de uma colmeia de bactérias por centímetro cúbico e não passou por cozimento é a mesma de uma panela de arroz que acabou de sair do cozimento. 15 bactérias por centímetro cúbico. Ou seja, por conta do cheiro que a própolis, junto com a cera, junto com o pólen, junto com o mel, mas principalmente a própolis, libera para o interior da colmeia. Então, como que você vai negar que o aroma da colmeia, que eles estão ali hoje canalizando com mangueiras para as pessoas respirarem, pessoas com doenças respiratórias graves, elas não vão fazer bem para a pessoa. Se mata todo o conjunto de bactérias que eram ali de bilhões e que com a presença ali da própolis você não tem essa presença. Chega a igualar com uma panela coisa... de arroz, que acabou de sair do cozimento. É impressionante isso. Ferveu, né?
E eu lembro o professor contando a história que acontece, a abelha é muito higiênica também, qualquer abelha que morre lá dentro, coisa assim, uma sujeira, ela consegue expulsar. Mas quando é uma coisa muito grande, um rato morto, uma cobra... Rapaz, uma cobra eu já encontrei na colmeia. Como é que foi? Conta pra gente aí. Aquela cobrinha pequenininha, como era aquela que é muito brava, não é brava, aquela que é venenosa. Jararaca? Jararaca. A gente abriu a colmeia, tava lá aquele trem enroladinho no cantinho, pequenininho, que a cobra jararaca é fininha, né? É. Ela não é uma cobra grande, ela é fininha, perigosíssima, mata em 20 minutos o veneno dela. 20 minutinhos você já tá na cidade dos pés juntos, tem jeito não. Rapaz, tava aquele trenzinho enroladinho, e gente, o que é aquilo ali? Tava todo encoberto com própolis. O que é aquilo ali? A gente pegou o formão, fomos cavacar aquilo, começou a sair carne. A carne da cobra. Gente, mas esse aqui é um bicho que tá aqui dentro. Terminamos de cavar e tal. De repente saiu um pedaço todo, como se você tivesse tirado a capa. E daquela capa veio o corpo da cobra junto. Pai, isso aqui é uma cobra. E não tava podre. Preservou, então? Tá Preservou. Tava mumificado. Com própolis. Tanto é verdade, com própolis, tanto é verdade que eles já sabem hoje que os antigos egípcios, quando eles iam mumificar os corpos dos faraós, o unguento que eles utilizavam entrava mel, que tem uma atividade poderosíssima antibiótica de matar bactéria, Sim. e entrava própolis. Entrava própolis. Os egípcios já sabiam que aquele produto da abelha não deixava o corpo putrificar. Então você conseguia manter aquele corpo numa condição muito boa por milênios, sem aquele corpo putrificar. Olha bem, fantástico. Olha a capacidade da própolis de manter a conservação do alimento. Olha de onde vem esse conhecimento para a gente poder questionar ele hoje. É impressionante. Fantástico. Ao mesmo tempo, é um conhecimento que ele foi esquecido ao longo de séculos e mais séculos. Por conveniência, Esquecido. Talvez. Foram os momentos da história da humanidade, né? É. Que levaram aí um afastamento da ciência, depois um retorno à ciência, uma busca de conhecimento novamente. Os altos e Mas baixos depois aí praticamente aí de 3.000 anos que a ciência voltou de fato a pesquisar a própolis, veio descobrir agora dos anos 60 para 70 a atividade biológica da própolis contra a bactéria de uma forma sui generis, né? Ninguém pesquisou própolis, não vamos procurar um produto que mata câncer. Não, o câncer foi uma consequência. Na realidade, a descoberta da atividade biológica da própolis contra os vários tipos de tumor, ele foi uma coincidência na descoberta. Porque eles estavam ali utilizando placas de Petri e aplicando própolis nas placas de Petri com bactéria. Eu conheci a própolis, comecei a me preocupar mais com própolis, identificar, consumir também a própolis depois da pandemia. Sim. Depois da pandemia começou a se falar da própolis e eu comecei a me interessar mais pelo assunto. Tal da imunidade. Aí que eu fui entender mais. Aí eu até pensei, será que não é modinha essa questão da própolis? É modinha, professor? Rapaz, você pega, por exemplo, a atividade antivirótica, né? A atividade antivirótica da própolis, a gente sabe da atividade antivirótica da própolis desde os anos 70. Contra todos os tipos de vírus já pesquisados. Todos. A própolis é eficiente contra todos os grupos de vírus já identificados que acometem a população humana. Quando surgiu o coronavírus, para quem trabalha a área de pesquisa com produto apícola, tinha plena certeza de que a própolis ela teria atividade. Total certeza. Só que o início do coronavírus teve uma mistura tão grande com problemas ideológicos e políticos que no mundo inteiro ficou proibido você falar de qualquer produto que pudesse ter atividade biológica sem você ter um teste completo em favor da população, que a gente ficou meio que acuado para poder falar. Não podia falar. Não podia falar. Se você falasse, até a polícia dava para cima de você. Agora, quando saiu a pesquisa da USP, e aí o pessoal da USP entrou pesado. Nisso a gente tem que tirar o chapéu para a ciência mesmo. Foi rápido. Tá, se não pode falar que a própolis, ela age, então vamos fazer ensaio clínico então. Hospital São Rafael de Salvador, 178 pacientes, todos positivos para Covid, todos internados, vamos entrar com a própolis. Primeiro resultado, ninguém morreu. Nenhum dos 178 pacientes. No período mais auge da pandemia. Aquele que mais estava matando aí 1.200 pessoas por dia. A própolis não matou nenhum, não deixou nenhum morrer. E o mais interessante que foi o segundo resultado, o tempo de internação reduziu pela metade. Então aquilo ali já ficou claro a atividade da própolis para poder matar o vírus
e para poder dar resistência ao organismo, para poder impedir o processo infeccioso da própolis. O grande problema da Covid é o quê? A inflamação. O processo inflamatório do pulmão que era terrível. É verdade. Então você junta a atividade antivirótica da própolis, ou seja, 300 substâncias da própolis. Você tinha algumas substâncias específicas que agiam eficientemente bem contra a Covid e outras que agiam eficientemente bem contra o processo inflamatório. Então isso aqui é interessante da própolis. 300, 400 substâncias, não é todas agindo em conjunto, às vezes até é a sinergia de todas elas juntas, ou é simplesmente a atividade de uma única substância. Como é o caso do artepilim C na própolis verde. A atividade, por exemplo, citotóxica e antitumoral da própolis verde do alecrim, ela é de uma substância, de mais de 400 identificadas, que é o artepilim C. É ela que tem atividade antitumoral. É tão rico que o organismo vai escolher o que é que... Para isso aqui, qual que eu pego? Então isso é impressionante. de tanta... Você imaginar ali a capacidade da abelha de constituir ali uma reunião, uma junção, um ajuntamento de tudo que há de bom na natureza e você reunir num produtinho que ela vai vedar a colmeia. Nós estamos falando de um animal que tem ali um comportamento biológico. Será? Aí eu já pego o será do Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella, ele sempre coloca uma frase filosófica e no final ele escreve assim com a letra vermelha, será? Tem que botar o será. Será que é biológico mesmo essa abelha? Eu fico perguntando, cara. Até que ponto esse animal não tem uma capacidade de entender que ele precisa recolher o que há de melhor na natureza para poder prevenir o surgimento de doenças? Até que ponto esse animal é só um animal? Até que ponto esse animal é só um animal? A gente, na nossa limitação de animais que também estão na Terra aí há 1 milhão de anos em evolução, a gente acha que compreende um outro que tem 100 milhões de anos na Terra. A gente não sabe nada do planeta. Então a abelha é um animal tão evolutivo que ela é capaz de buscar o que há de melhor na natureza para dar vida para ela. Detalhe, sem destruir a natureza. Não, isso é o mais... Mas é o detalhe, né? Isso é fantástico. E a apicultura vai junto, né? Ela consegue também, ela consegue produzir, consegue fazer, crescer sem destruir a natureza. A gente precisa da árvore em pé. O apicultor, ele aprendeu um pouquinho com a abelha, viu? A gente precisa da nascente brotando, a gente precisa dos biomas ali equilibrados. Quanto mais equilibrado, melhor você tem ali o produto. Essa é uma palavra importante na apicultura, equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Até a pessoa, para ser apicultor, tem que estar no equilíbrio para não cometer erros. Equilíbrio é uma palavra então, chave. O grande elemento para a própolis ser o que ela é a origem botânica. É a origem botânica. É a planta. A abelha carrega os fitoprincípios da planta que a abelha visita. Na própolis é assim. Se ela visita o alecrim, ela vai carregar os fitoprincípios do alecrim. Se ela visita o rabo de bugio, que dá a própolis vermelha, ela vai carregar os fitoprincípios do rabo de bugio. Toda planta dá própolis? Toda planta ela pode dar resina. Não necessariamente a abelha vai coletar para transformar em própolis. Mas toda planta dá resina. Se você pensar, por exemplo, o azeite de oliva, a azeitona, ela libera resina? Libera. Não. Azeitona? Naturalmente não. Você tem que extrair. Mas é uma resina dela. É a seiva, né? Mas você tem que extrair. Você tem que fazer a extração seiva a frio para você ter o azeite de oliva. Mas se você pegar uma outra planta, por exemplo, que libera resina, copaíba, libera resina? Libera o óleo. O cajueiro. O cajueiro libera o óleo. A mangueira. O eucalipto. O pinus. Todos eles liberam resina. Tudo liberam resina. E a abelha coleta. A abelha tem essa coleta. Às vezes libera até uma resina doce, que dá o mel extrafloral. É verdade. Então olha que interessante. Pode sair uma resina doce e sair o mel da bracatinga, sair o mel do cipó-uva, sair o mel da cássia-manjo. Essa resina doce já tem carboidrato. Sim. Então essa já é diferenciada. Essa aí já é carboidrato. Tem mas tem também compostos biológicos. Olha que interessante. É verdade. Porque se não tivesse composto biológico, você não teria uma atividade biológica diferenciada daquele mel. Mesmo. Mel da aroeira. Por que você tem o mel da aroeira super eficaz contra o H. pylori? Porque ele tem substâncias químicas e biológicas nele solvatadas no mel que vão ter atividade antibiótica contra o H. pylori no organismo. O mel floral da aroeira não tem. O floral, ele não tem atividade contra o H. pylori. O que tem é o extrafloral, que vem do tronco.
Quanto Então tudo é a conhecimento. substância química que está sendo carregada naquela resina. Esses dias eu estava conversando com uma colega nossa que conheceu a apicultura na Itália e ela falando que na Itália tem 6 flores diferentes Olha bem, que produzem mel. E lá na Europa toda parece que tem uma planta, né, que produz própolis. uma planta, é o Populus álamo. Então lá assim, é fácil de você estudar apicultura, é fácil de você estudar o mel lá, porque é tudo muito limitado. Quando você muda, né, o clima do planeta, você tem aí o clima polar, o clima temperado, o clima tropical e o clima equatorial. O equatorial é aquele que está ali numa faixa, além ali da linha do Equador, até 200 quilômetros, hemisfério norte ou sul. Né? Depois você tem aquela faixa tropical, que vai dessa linha dos 200 quilômetros até o trópico de Capricórnio ou o trópico de Câncer. Do trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer, até a parte polar, você tem o clima ali temperado. Né? E o clima polar que circula os árticos mesmo. Né? Então você tem esses climas. De clima para clima, você tem uma redução violenta da biodiversidade. Então você pega, por exemplo, da faixa equatorial para a faixa tropical de qualquer ponto do planeta, você tem uma redução em torno de 30% da biodiversidade. A biodiversidade mais rica é aquela da faixa tropical. Perdão, da equatorial. Da faixa tropical para a temperada, você só tem 10% da biodiversidade que você tem na tropical. É a que tem mais diferença. No tropical não tá as florestas do mundo, né? Exatamente. As florestas que você tem ali presentes ali na África, que você tem presentes no Brasil, que você tem presentes em parte da Ásia, elas estão na faixa tropical. Lá naquelas ilhas também, na Oceania tem. Exatamente, está na faixa tropical. Então ali você tem uma biodiversidade muito maior. Você sai, por exemplo, do Brasil, que tem 100 tipos de espécies vegetais, estou citando um número hipotético, você chega na Europa, você só tem 10. Cai 90% da biodiversidade. E o mesmo acontece na própolis. Então, por isso que na Europa você tem uma quantidade muito pequena de Você tem plantas muita que vegetação na produzem. Europa? Tem muita. Mas quando você roda as vegetações que ainda existem naturais na Europa, você encontra uma predominância do quê? Do pinheiro. Não tem diversidade. Que são né? as plantas do gênero, do mesmo pinheiro que nós temos aqui no sul do Brasil, que é do pinheiro de araucária. Que são as plantas do gênero Populus. Na Europa domina o Populus álamo, que é da espécie Populus álamo, que é o mesmo pinheiro de araucária que nós temos no sul do Brasil. Na Ásia você tem o Populus nigra. A Jande, ela fala esse falei que ele Populus, fica, Populus, que ele tem esse Populus. trava-língua aqui só pra me Populus. pegar. Eu não vou falar Populus. Populus, é o Populus nigra. Trava- Que é um pinheiro que tem também lá na Ásia. E a própolis que sai, por exemplo, na Ásia, é do Populus nigra. A própolis marrom que é produzida no sul do Brasil é do Populus nigra. A mesma da Europa. Só que tem uma diferença. Que a do Brasil, ela vem de abelha africanizada, que não tem problema de doença de patologia, a colmeia não recebe medicamento e conseguiu a classificação dela com certificação geográfica como própolis orgânica. Então ela tem um ganho em relação à própolis europeia violento. Que a própolis europeia você tem resíduo de medicamento. Você tem resíduo de antibiótico, você tem resíduo de como é que chama o antibiótico, gente? O clorafenicol, a tetraciclina, que são os antibióticos que eles jogam em colmeia. Você tem resíduo de acaricida, que eles jogam para poder combater varroa. E isso dá resíduo na própolis. Se a própolis são 300, 400 substâncias, tudo compostos orgânicos, então a facilidade dela se ligar também a esses compostos que vêm de medicamentos, são altíssimas as quantidades. Altíssimas. Perde completamente a... Às vezes até tem atividade, só que você vai estar ingerindo uma própolis também, que vai ter também atividade biológica, por exemplo, atividade antibiótica, vindo de um clorafenicol, que é um remédio sintético. Então, vamos abrir um parênteses aqui. Olha que loucura, essa cara. informação da atividade da própolis dentro da colmeia, por exemplo, ela é, não vou dizer, pode-se dizer exclusiva das abelhas africanizadas que tem no Brasil? Não, as europeias também, elas têm essa atividade da própolis também lá dentro. Mas aí já tem resíduo. Ela tem resíduo porque ela tem problema de doença. A abelha europeia pura, você tem que aplicar os antibióticos, você tem que aplicar tetraciclina, tem que aplicar clorafenicol para combater cria pútrida europeia, cria pútrida americana, combater varroa,
combater cria ensacada, Mas combater nosemose, é muita doença que a abelha sofre lá. é verdade que a nossa abelha africanizada, ela produz mais própolis, naturalmente ela tem essa tendência de produzir mais própolis do que a abelha europeia pura? Não é em função de ser abelha africanizada, aí já é em função do nosso bioma, do nosso clima tropical. Do que É a oferta de... Exatamente. Como a gente tem aqui os biomas aqui de Mata Atlântica, de Floresta Amazônica, como a gente tem aqui o nosso bioma de semiárido, que é rico. Ah, não, mas lá é seco, não. Quando chove, é tão úmido quanto a floresta da Floresta Amazônica. O pessoal deve falar, o Armindo puxa saco demais dos nordestinos. Não puxa não, gente. É porque o bioma da caatinga nordestina não existe em nenhum outro lugar do mundo. Chove 20 dias, parece que você tá no Pantanal Mato-Grossense. Como muda rápido o Tudo cenário. verde, aquela quantidade imensa de flores, aquela quantidade de plantas soltando resina. E junto vem a fauna, vem as águas, vem tudo. É uma riqueza que tem uma biodiversidade violenta. Então, quando você pega outros biomas, como o Cerrado, por exemplo, que você tem o alecrim, que você tem ali a nossa copaíba, né? As áreas de manguezal, que tem ali o rabo de bugio, que tem outras plantas também que liberam própolis. A jurema preta no Nordeste, tá doido, que solta de resina verde, própolis verde da jurema. Então, o volume de resina é muito grande, Thiago. A gente já Agora, pode você imagina, na Europa, é 10% do que tem aqui. Aqui tem quantas plantas já catalogadas da própolis? Catalogadas tem 13. Os tipos de... Então, são os tipos de... O professor Yong von Park, ele fez essas classificações lá no final dos anos 90. Ele, na época, estava na Unicamp, né, professor titular da Unicamp. E, né, ele está bem velhinho. Vou ter até que ver se ele já não faleceu. Tem tempo que eu não ouço falar do professor Park. Vou procurar saber. Mas é a pessoa que mais pesquisou própolis no Brasil, o professor Park. Um chinês. Olha. Ele é chinês. Ele abandonou a China lá nos anos 50, fugindo da Revolução Chinesa. E chega aqui essa Foi diversidade. embora de lá por conta daquelas loucuras que a gente sabe que o chinês viveu mesmo, e viveu mesmo. Ele conta isso nas palestras dele, né? E ele chegou no Brasil e ficou encantado com o Brasil. Já era pesquisador lá, já formado lá, com pós-doutorado lá na China, já chegou aqui pós-doctor. Veio fazer história. E trabalhou uma vida inteira dentro da Unicamp e fez história aqui. É isso que eu ia falar, fez história, né? Fez Ainda história bem, aqui. a gente precisa de mais gente assim. É. Se tiver mais chinês querendo vir para cá assim, pode vir. O Brasil aceita. O Brasil agradece. Então foram catalogados 13 tipos. tipos de própolis. Encerrou? Você acha que já não Rapaz, eu tenho certeza absoluta que não encerrou. Ah, eu também A penso biodiversidade que tem no Brasil é uma coisa impressionante. Tem muita coisa para ser A estudada. Europa só né? tem uma planta soltando resina. Estuda até hoje? A Ásia só tem uma planta soltando resina. Estados Unidos só tem uma planta soltando resina. Agora você chega num ambiente tropical igual ao Brasil, as maiores florestas tropicais do mundo estão aqui, com a biodiversidade que existe aqui. Eu tenho certeza que tem pelo menos mais 80 a 150 plantas ainda tem aí liberando resina, soltando própolis que a abelha está coletando e que a gente não tem nem ideia do que sejam essas própolis, do que existe composto químico e biológico nelas. E pensa a abelha misturando isso, de fazer a composição de uma com a outra. Qual a Rapaz. variedade que isso não dá, gente. Não, e imaginar a riqueza que isso representa em termo monetário, em termos de mercado, em termos de conhecimento farmacotécnico, farmacológico. Vou dar o exemplo do artepelincê, pô. O artepelincê, quando ele foi isolado pelo professor Niraldo Paulino, na época na Unisul de Santa Catarina, vai comprar 1 grama de artepelincê hoje? Tá preparado para pagar aí em torno aí de 100 mil reais o grama? Quem tá ouvindo vai 1 perguntar. grama de artepelincê. Ah, mas eu vou tomar artepelincê puro, professor? Claro que não. 1 grama de artepelincê, você faz a composição aí de milhares de produtos quimioterápicos que entram o artepelincê junto na composição de medicamentos para quem tem câncer. Professor, A Hayashibara faz isso no Japão. o que é o artepelincê? O artepelincê é um dos marcadores químicos da própolis verde, que é o que tem mais atividade biológica contra o câncer. Eu tenho A certeza própolis que todo verde do mundo que estava Brasil- ouvindo falou assim, o que é o A artepelincê? própolis verde do Brasil, ela tem esse valor que ela tem essa procura pelo mercado internacional que ela tem essa procura pelo mercado japonês, principalmente que ela tem, porque a atividade biológica do artepelincê, nós estamos falando de quimioterapia natural. Ela entra para dentro de uma célula doente e mata a célula doente. Isso é uma- Ela não consegue entrar na célula sadia. Olha só. Porque a bomba de sódio e potássio de uma célula sadia, uma célula tem uma membrana. A membrana plasmática, o que entra para dentro da célula é controlado pela bomba de sódio e potássio,
que é um grau de concentração de sódio e potássio que tem dentro e fora da célula, que permite a entrada ou não de substâncias para dentro da célula. Não estou falando só de composto biológico, de nutrientes também, de vitaminas, de proteínas, de aminoácidos, de sais minerais para dentro da célula, para a célula comer. A célula também é alimento. Então é a bomba de sódio e potássio que controla isso. Numa célula sadia, quando ela entra em contato com o artepilin C, ela não permite a entrada do artepilin. Ela está sadia. Mas a célula doente, a bomba de sódio e potássio está loucona. É como se a bomba de sódio e potássio tivesse fumado uma. Ficou loucona. Desregulada. Desregulada, tá loucona. Então ela permite entrar qualquer coisa. Nessa brincadeira, quem que pega carona? O artepilin C pega carona, entra para dentro da célula, entra para dentro do núcleo da célula e ativa um pedacinho do gene que tem dentro daquela célula doente, que é o gene responsável pela apoptose celular da célula. A apoptose na biologia chama morte programada da célula. O artepilin C ativa aquele gene e fala assim, suicida. A célula pega e pum, dá um tiro no ouvido. Você ativa a apoptose celular da célula. Isso está pesquisado pelo professor Niraldo Paulino, pós-doutorado dele. E mata a célula doente. E mata a célula doente. Mata a célula doente. O professor Niraldo Paulino fez a identificação disso, fez o trabalho disso, publicou. A Hayashibara japonesa comprou a patente. Por que o Brasil não investiu nisso? Por que o Brasil não investiu nisso? Porque, infelizmente, o laboratório farmacêutico no Brasil é vendido para o SUS. É mais fácil, mais barato, dá mais dinheiro você vender amoxicilina para o governo do que você vender um produto barato igual a própolis que qualquer apicultor pode produzir no fundo do quintal. Mas você não acha que tem uma tendência a mudar isso? Não, porque agora com essa divulgação toda, o brasileiro fica vendo, mas por que lá fora o pessoal usa um produto que é nosso e a gente não valoriza? Sabe quanto que custa um tratamento contra o câncer? Não. Quanto que custa um tratamento completo aí de quimioterapia, radioterapia? Não sei. Custa $150 mil. Poxa. A pessoa que é mais pobre aguenta pagar um tratamento? Não. Não aguenta. Qual que é o único país do mundo que tem um sistema de rede SUS que fornece isso gratuitamente para a população? Brasil. O único é o Brasil. Nenhum outro país do mundo tem. Nem rico. Nem rico. Não tem. Então o Brasil paga isso. A pessoa ela é mais humilde, ela tem câncer, ela procura o Sistema Único de Saúde e ela recebe o tratamento de quimioterapia e radioterapia. $150 mil. É o preço que o laboratório cobra. Quem paga? O governo. Para o laboratório farmacêutico, o que é mais interessante? Receber $150 mil por um tratamento de quimioterapia do governo ou indicar própolis que custa baratinho que todo apicultor pode produzir no fundo do quintal? 30 conto vidrinho. 30 conto vidrinho. Entende? Nossa, é tão injusto. Manda o que, Jande? É muito injusto. Assim, tudo bem, o capitalismo e tal, mas É é muito isso. injusto. Então é terrível isso. Por isso que não é divulgado, então. Por isso que não é divulgado. Por que o Japão interessou? Porque o Japão não tem um sistema SUS. Quem paga o tratamento de quimioterapia no Japão é o plano de saúde. E eles investem em pesquisa. E eles investem em pesquisa para quê? Para reduzir o custo do tratamento de quimioterapia, que é $150 mil. Quando o Japão descobriu que tinha um produto no Brasil, que tinha atividade quimioterápica natural contra o câncer, que o vidrinho custava 30 quanto? Ué, o que é mais fácil? Colocar o paciente para tomar um vidrinho de 30 quanto ou uma quimioterapia de $150 mil? Então, o laboratório farmacêutico ele deixou de vender para o plano de saúde japonês, que investiu pesado na terapia com o alimento funcional, que é a própolis. Lá também não é prescrito como medicamento. Isso que eu ia perguntar. Aí falam tanto que ele tem vantagem para a saúde. E aí, própolis é alimento ou é remédio? É remédio porque vem de um animal. Desculpa, ele é alimento porque vem de um animal. A própolis? A própolis ele é um alimento porque ele vem de um animal. A abelha tem que pegar a própolis, acrescentar pólen, acrescentar saliva, acrescentar cera para transformar a própolis. Não existe própolis na planta. Existe resina na planta. A abelha ela tem que pegar, transformar e fazer também todo um tratamento biotecnológico dentro daquela resina para poder transformar em própolis. Será que vegano consome própolis? Quem for vegano, fala pra gente no comentário aqui se o vegano pode Se o consumir vegano própolis. pode consumir Eu não própolis. sei essa informação. Pode, deve. Viu? Fala Porque pra gente. você falou que assim, o composto animal que tem na própolis é pouco, que seria só a cera.
Porque vem da glândula serígena da abelha. Mas a fabricação é da abelha, né? Mas se você animal pensar, que por faz exemplo, Ela que transforma, a resina né? sem a cera não é própolis. Entendi. Não é própolis. Tanto é que eles hoje fazem muita extração de artepilin C já direto do alecrim do campo. Só que tem um problema. No alecrim do campo, a quantidade por grama de planta, ela não chega nem a 1/1000 que tem de artepilin C em 1 grama de própolis. Nossa. Então a abelha ela concentra uma quantidade muito grande de artepilin C em 1 grama de própolis, que você só encontraria em 1 quilo de alecrim do campo. E é verdade, professor, que o alecrim, a própolis verde, a própolis vermelha, vem demonstrando um resultado melhor em tipo específico de câncer? Sim. Por exemplo, a própolis vermelha, todas as duas própolis, a verde e a vermelha, ela tem uma atividade eficiente contra o câncer de pâncreas. Todas as duas têm. Mas a vermelha é imbatível. Se demonstrou A mais vermelha ela eficaz não ainda. tem, exatamente, muito mais. E tem pouco tempo que eu ouvi falar da vermelha, eu não Sim, sabia a que própolis tinha, vermelha tem 10 anos que está sendo falada no mercado. Uhum. Não era conhecida, não era falada. Quando eles descobriram a atividade biológica dela em placa de Petri, em células do pâncreas cultivadas em placa de Petri, matando com 95% de eficiência, e que eles repetiram o processo em cobaia e que deu certo também, aí explodiu a própolis para o mundo. Própolis vermelha. O grosso dela ainda é enviado para pesquisa. Ainda não chegou ainda com aquela quantidade para o consumidor ainda, que ainda está muito no campo da pesquisa ainda. Mas a atividade dela contra o câncer de pâncreas é uma coisa impressionante. Lembrando que o câncer de pâncreas é o câncer que mais mata. 95% de óbito. Nossa. De cada 100 pessoas com câncer de pâncreas, a ciência sabe que vai morrer 95. De cada 100 com câncer de pâncreas, 95 vai morrer. E a gente tem disponível... E quando você entra a própolis vermelha, você cai esse percentual de morte para 5%. Inverte. Você inverte. Então imagina. Então virou uma loucura. Própolis vermelha virou uma loucura. Menos para o brasileiro. Que ainda Então não... vai tudo para fora, não fica nada aqui dentro. O que E não tem uma pressão da indústria farmacêutica, não, para acabar com esse alimento aí? Demais da conta. A coisa que a indústria farmacêutica mais deseja é transformar a própolis em medicamento. Porque, assim, por isso que ele é sendo classificado como alimento, a gente pode comprar... Agora, no dia que ela for sem classificada prescrição como médica. medicamento, primeiro, ela não vai ser classificada como medicamento fitoterápico. Porque como nós estamos falando de uma planta que tem ali 300, 400, 500 substâncias químicas biológicas, muitas daquelas substâncias que estão presentes na planta não são necessariamente fitoterápicas. São substâncias químicas biológicas que têm atividade opoterápica. Atividade opoterápica é aquela que você tem que ter uma prescrição médica autorizando ou não o consumo. Quando a gente pega ali um produto que tem ali a tarja vermelha, o produto deve ser vendido com receita do médico. Tem umas ainda que é vendido até assim, que é escrito até assim, com retenção de receita. Tem que ter a prescrição e ainda com retenção de receita. Se a própolis ela cair na mão da indústria farmacêutica, no dia seguinte eles classificam a própolis como medicamento opoterápico. Se classificar a própolis como medicamento opoterápico, nós vamos transformar ela num remédio. Quem que pode produzir remédio? Só a indústria farmacêutica. O apicultor vai poder produzir? Não. Se ele produzir, ele cai na lei de medicamento. Cadeia. Se ele cair na lei de medicamento, ele vai preso. Crime hediondo. Cadeia. Nem, meu amigo, nem você pagar o dinheiro lá na delegacia, como é que chama? Fiança. Não tem fiança, é crime inafiançável. Você vai dividir cadeia com um cara que pratica latrocínio, com estuprador e com traficante. Porque você produziu um extrato de própolis. Vamos manter a própolis assim, gente. Então o produto, isso aí, gente, para todo mundo que está ouvindo, outro dia, não vou dizer o nome, um aluno da Cia da Abelha, que fez um estudo maior aí na área aí de produtos manipulados e tudo mais, chegou a fazer o curso MC, ele colocou no Instagram dele de que a própolis ela é um produto opoterápico. Eita. Ele escreveu sem nem saber o que é opoterápico. Nossa. Como que ele coloca um termo farmacêutico atribuindo uma atividade opoterápica para um produto que vem de um animal? A própolis é um alimento, é um produto de origem animal e ele deve continuar sendo classificado assim e é papel do apicultor cuidar disso. E defender isso. Né? Própolis não tem posologia.
Ah, toma aí a posologia 30 gotas. Posologia é coisa de remédio. Aí, gente, vamos aprender. Posologia é coisa de remédio. Própolis, você dá sugestão de uso. Sugestão de uso, X gota. Toma se quiser. Esse negócio de usar a palavra bonita em rótulo, Não. porque Modo de usar tem que ter vindo de pesquisa. Tem que ter vindo de pesquisa. Você não pode colocar modo de usar, é sugestão de uso. Modo de usar também é coisa de remédio. Própolis não é remédio. Própolis é alimento. Tá Então vendo? é sugestão de uso. Apicultores e Apicultor tem que ter olha, cuidado com o que fala, com o que escreve. O pessoal vai falando de qualquer jeito, sem saber o significado das palavras. A própolis é opoterápica, pelo amor de Deus. Se o trem cair na mão da indústria farmacêutica e classificar como medicamento opoterápico, nunca mais o apicultor vai poder produzir um extrato de própolis. Ah, não, pessoal, mas não tem problema não, a indústria vai continuar produzindo. Vocês acham que a indústria vai querer pegar a própolis e continuar produzindo? Ela vai pegar isso aí Engavetar. e vai engavetar. Vai engavetar. Muito mais lucrativo. Muito mais lucrativo, porque é muito melhor vender tratamento de quimioterapia a $150 mil. Ela vai querer produzir extrato de própolis? Nossa. Não existe extrato de própolis no mercado fabricado por indústria farmacêutica. Nenhum fabrica. Todos são fabricados por entrepostos de mel. Todos. Então nós estamos falando de um produto riquíssimo, de uma atividade biológica riquíssima, que vem de uma pluralidade gigantesca de plantas, que tem 13 catalogadas no Brasil, mas eu acredito que passa de 120, 150 plantas que liberam própolis, cada uma delas com 300, 400 substâncias biológicas. Nós estamos falando de um produto que tem um PIB dentro dele ali, é de trilhões de dólares. Apenas a própolis. E o apicultor? Trilhões. O apicultor E o pessoal escrevendo opoterápico. Dá vontade de pegar e dar uma peia no cara. Como a gente fala aqui no Goiás. O apicultor, não é, Thiago? ele pode produzir própolis assim de sul a norte do país? Qualquer ponto do Brasil. Porque nós estamos falando de um país que, se ele produz mel de ponta a ponta do país, porque tem vegetação em 100% território nacional, então você também tem própolis em 100% território nacional. Olha só. Você não pode falar isso, por exemplo, na Austrália, que 4/5 do território é deserto. Você não pode falar isso na África, que metade do território é deserto. No Oriente Médio, que 90% do Oriente Médio é deserto. Nos Estados Unidos, 2/5 dos Estados Unidos é deserto. Agora o Brasil não. O Brasil ele é verde 12 meses do ano. A gente comentou, o professor falou que a própolis é um alimento, mas como é que come própolis? Eu posso abrir a colmeia, pegar uma própolis e comer? Como é que Você funciona pode isso, até professor? comer, mas ela vai embora nas fezes do jeito que entrou. Aí não faz isso? Ela não vai ser digerida. Até porque também não tem um gosto agradável. É. Eu vou ter que contar, eu As provei. substâncias químicas e biológicas da própolis, elas estão ali protegidas por cápsulas de celulose. Não é à toa, né? Tá vindo de uma resina da planta, e o que tem na planta? É celulose, né? Então você tem muita celulose ali revestindo. Quem que quebra a celulose de todos os animais? É o ruminante. É o boi, a vaca, o cavalo. É ele que quebra. A gente, quando come qualquer tipo de folhagem, a gente também não quebra a celulose. Ah, professor, mas eu como alface. A alface faz bem para mim. Tudo bem, mas você também não quebra a celulose da alface. Você absorve as vitaminas e sais minerais da alface. Mas as substâncias químicas e biológicas da alface a gente não absorve. A gente não absorve, a gente não consegue quebrar a celulose. A mesma coisa acontece com a própolis in natura. A própolis in natura, você também consumindo, ela vai embora nas fezes do jeito que entrou, porque nós não temos enzima para poder quebrar a celulose, que é a celulase, né? A enzima chama celulase. Quando você tem o produto ose, você tem ali um produto químico, terminação ose. Quando você tem a terminação ase, se refere à enzima que quebra aquela ose. Então a ase quebra a ose. A celulase quebra a celulose. Aí você tem ali a destruição da cápsula de celulose. Então como que eu vou fazer para poder tomar? Eu tenho que fazer um trabalho de biotecnologia naquela própolis, fazendo a fabricação do extrato de própolis. Que aí você vai usar produtos líquidos que vão fazer o processo de quebra daquela celulose que está presente na própolis. Você pode usar o álcool de cereais, você pode usar água deionizada, você pode usar o álcool... Não é o isopropílico não, gente. Eita, esqueci o nome do álcool. Vou lembrar.
Vou lembrar o nome aqui até o final do nosso pó de mel. Mas você usa água, álcool ou um outro tipo de óleo, que é um óleo específico, gente, o nome está aqui na ponta da língua. Vou lembrar, lembra. Não é o isopropílico, não. Vou lembrar. Ninguém vai nem... Vou lembrar depois. Mas você tem esses 3 que você faz a quebra da celulose para você liberar esses compostos químicos e biológicos para ficarem envoltos, soltos, solvatados no líquido. E aí você vai beber aquele líquido com os princípios biológicos e químicos que estão ali naquela própolis. O organismo humano consegue absorver. Consegue absorver porque ele já está solto da celulose, né? É o que a gente chama de extrato de própolis, né? Extrato de própolis. Então tirar essa... Extrato alcoólico, extrato aquoso, né? Qual que é a diferença dos dois? O alcoólico é do álcool. Você tem o álcool como veículo ali de quebra. E o extrato aquoso, você tem a água como veículo de quebra. É a mesma coisa, os dois, efeito? Não, o efeito é diferente. Porque você tem quebras diferentes de substâncias da própolis. Por exemplo, você tem substâncias da própolis que solvatam no álcool, que dissolvem no álcool. E você tem substâncias da própolis que só dissolvem na água. Agora, o álcool ele tem a capacidade de solvatar tudo. Tanto aquilo que dissolve no álcool, quanto aquilo que dissolve também na água. Já a água, não. Você tem várias substâncias que só dissolvem no álcool e que não dissolvem na água. Então, entre uma e outra, você sempre deve tomar o extrato alcoólico. Eu já comprei o aquoso e não gostei, nem assim... É diferente o sabor. É diferente, o jeito... Não gostei. A gente pensa assim, o alcoólico vai dar problema, tá tomando álcool, mas as minhas crianças, a Catarina toma o extrato de própolis desde muito novinha. E quando a gente fala do extrato alcoólico, nós não estamos falando de álcool comum do supermercado, nós não estamos falando de álcool de poço, nós estamos falando de álcool cereais. É o álcool farmacêutico. Não faz mal para a criança. Não faz nenhum mal para ninguém. Ah, não, professor, mas a minha religião não permite eu tomar álcool. É tão pouquinho que as gotinhas. Assim. Não, e é nem questão de ser gotinha. A religião não permite tomar álcool, ele nem sabe que ele bebe álcool todo dia. Quando ele bebe um xarope de farmácia, tem álcool de cereais. Tem álcool de cereais. Verdade. Ele ficou doente, tá com a garganta inflamada, vai tomar um xaropinho para aliviar a garganta, tem álcool de cereais, ele nem sabe que tá bebendo álcool de cereais. E aí? Então você não pode também cristalizar, por evitar de tomar um produto que vai ser super benéfico para o seu organismo, porque ele tem álcool, não é álcool igual cachaça. Nós estamos falando de um álcool farmacêutico, de um álcool que ele é bom para o organismo. Ele tem atividade biológica positiva para o organismo, né? Então a pessoa tem que ter essa consciência também. Professor, a gente já falou assim das propriedades, de onde a gente pode encontrar, como produzir. Não, a gente não falou da produção, mas onde pode se produzir a própolis no Brasil. E vale a pena, se você está vendo algum movimento assim da comunidade de apicultores. Até por questão de mercado interesse. Também. Vale a pena produzir? Demais. E está crescendo muito. Você tinha o quê? Você tinha só a própolis, de maneira geral. Depois veio a própolis verde. E a descoberta da origem botânica dela, que é o alecrim do campo. Depois veio a própolis vermelha, com a descoberta do rabo de bugio, que é o Adalbergia castophilum. Agora está vindo aí a própolis verde da Jurema preta. Né? Tem uma própolis marrom avermelhada que é produzida no Ceará, que é do grupo G13. Essa marrom avermelhada do Ceará é uma própolis que ela tem uma atividade biológica somada como se fosse a verde e a vermelha junto. É do mangue? Não é do mangue, é do mangue avermelha. Ela é marrom avermelhada produzida no sertão do Ceará. Aí. É o próprio do grupo G13, ela foi classificada lá atrás pelo professor Parque da Unicamp. Então você tem aí um movimento gigantesco de pessoas investindo em própolis, buscando novos tipos de própolis, investigando ali as substâncias químicas e biológicas dela. Então é um mercado cada vez mais crescente. E a produção? Você está vendo assim movimento de apicultor interessado? Porque demais. Assim, não dá para assobiar e chupar cana, né? Ou produz mel ou produz própolis. Exatamente, isso aí é um ponto importante. Vou produzir própolis, vou produzir própolis. Vou produzir mel, vou produzir mel. Tem como produzir os dois? Em algumas regiões sim, mas não são todas. Tem região que você vai escolher ou uma ou outra. Se você optar em produzir as duas, você não vai tirar bem nenhuma das duas. Nem vai tirar bem mel, nem vai tirar bem própolis. Então varia muito de região para região, de bioma para bioma. Né? Agora o crescimento é vertiginoso no mercado de própolis, é poderosíssimo. Nós estamos falando de um produto aí que, principalmente nesse momento da humanidade, que todas as bactérias estão ganhando uma resistência, as bactérias estão se tornando cada vez mais resistentes.
E você pega a própolis ali, que ela tem uma atividade biológica contra bactérias gram-positivas, gram-negativas, todos os grupos de bactérias. Ah, não, mas ela também vai adquirir resistência. Beleza, então vou procurar uma outra planta. É onde eu falo que o universo da própolis ele é tão grande, tão vasto, que a gente tem pesquisa aí para mais 500 anos em cima da própolis. Uma coisa É inesgotável, é uma fonte inesgotável de pesquisa. Uma coisa que eu acho importante, por exemplo, o apicultor que está querendo começar, já que é desse jeito, eu vou produzir própolis. Mas se informa, busca conhecimento acerca do que você vai estar oferecendo para não correr o risco de colocar o nome opoterápico no seu vidrinho. Ou produzir uma própolis de baixa qualidade, porque tem critério de produção. Ou a pessoa chegar para você e falar assim, eu não vou tomar isso porque não vai servir. Você tem que falar assim, vai servir porque o própolis tem esse benefício para a sua saúde. Quem produz, não basta produzir e oferecer de qualquer jeito. É isso aí. Tem que ter conhecimento, né? A ideia é essa. E aonde que ele adquire conhecimento? E uma tal de escola de apicultura, ele pega na hora. Consegue? Aprende tudo ali. A gente hoje está com um curso básico de produção de própolis na escola. E nós vamos gravar agora na virada do ano, vamos estar gravando o curso de manejo avançado em produção de própolis tipo exportação. Aí a gente vai falar de própolis verde, própolis vermelha, própolis marrom, própolis amarela, própolis orgânica. Nós vamos falar de todos os tipos de própolis que estão sendo trabalhados aí no Brasil, até aqueles que ainda vão ter tendência de virar uma força no mercado, como a própolis verde da Jurema Preta lá no Nordeste. Então vai ser um cursaço. Vai ser um curso aí que seguramente vai ser o melhor curso de própolis hoje aí do planeta, porque se tem muito pouco conhecimento sobre o processo de produção também da própolis. E a gente não falou hoje nada de produção, cabe em outro podcast, hein? Só para produção de própolis. Não, cabe outro, nós vamos falar. Será que o pessoal quer um podcast para falar sobre produção de própolis? Como produzir, qual tipo você vai produzir na sua região? Hein? Se quiser, fala pra gente no comentário. Fala que não, pode fazer, eu quero um outro podcast falando sobre produção de própolis. Mas a gente imaginar, né? Um assunto rico, né? Uma hora aqui batendo papo aqui, falando só sobre própolis, não falou de produção. Não falou só de própolis. Cabe mais uma hora falando de própolis, gente. Cabe mais uma, falamos nada. Falamos nada ainda. Se a gente for falar dos marcadores químicos de cada própolis. Igual tem, por exemplo, ali, você tem na própolis verde, você tem ali o artepilin C, que é um marcador químico. Só que tem outros 9. Hoje ele pegou o dia para fazer... E cada um com uma atividade específica. Pegou o dia para fazer trava-língua comigo. A própolis vermelha, você tem o marcador químico principal, só que você tem outros 9. O marcador químico, você marca as 10 substâncias em maior quantidade. É o marcador químico de cada tipo de própolis. E cada uma tem uma atividade biológica específica. Show. Então é infinito. É infinito o que tem de pesquisa nisso aí. Se o apicultor acha que assim, eu vou ser apicultor porque eu não vou precisar estudar, você está enganado. Nossa senhora, tem que estudar muito. Tem que estudar e se especializar. E se pesquisar e especializar, você tem um volume de informação que ninguém tem nas mãos. É verdade. É fantástico. É isso aí. Isso aí, valeu, né? Valeu demais. Foi bom? Vamos esperar o próximo agora, né? Vocês que vão dizer aí, dizer pra gente aí, conta pra gente aí no chat aí bacaninha aí o que achou. E vamos trazer mais temas desse aí, né, Thiagão? É isso aí, gente. Gente, muito valeu. bom. Obrigada por todos que estão prestigiando e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.